Tem uma coisa que a gente aprende vivendo 67 anos. Uma coisa que ninguém ensina na escola, que não vem em livro de autoajuda, que sua mãe não consegue colocar em palavras quando você está com 20 anos ouvindo histórias sobre o mundo. É que silêncio é uma escolha. E às vezes, o silêncio mais poderoso que a gente consegue fazer é aquele que vem depois de escutar uma coisa que dói demais. Aquela terça de manhã começou como qualquer outra. O café com leite em caneca de porcelana que Vanderlei me deu há 30 anos. O pão de queijo que eu mesma faço toda segunda, porque ninguém aqui em casa sabe fazer do jeito certo. A gente sabe, né, que pão de queijo comprado em padaria é só pão de queijo. O de verdade tem a textura diferente, tem o gosto da gente que fez. Eu estava ali na minha cadeira, aquela de madeira que já deve ter mais de 20 anos também, sentada na cabeceira da mesa da cozinha, vendo o quintal pelo vidro. Os passarinhos estavam cantando. Tinha aquele barulho bonito de São Paulo acordando, longe, mas presente. Motoristas apressados. Alguém ligando uma britadeira em alguma obra. A vida da gente acontecendo enquanto a gente toma café. E aí ela entrou, Priscila, aquela mulher que conheci no dia do casamento do meu filho Rafael. Que ela não era ruim, não, eu gosto de ser justa. Nos primeiros anos ela era até simpática, me ajudava na cozinha, ria das minhas piadas, falava mãe daquela forma que você sente que é verdadeiro, sabe? Aquele mãe que sai do peito, não daquele lugar de fingimento. Mas as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando. Ou talvez elas mostrem quem elas sempre foram, e a gente é que está muito ocupado sendo gentil para enxergar. Ela entrou na cozinha naquela terça de uma forma que eu senti logo. Não era um simples entrar, era um entrar com raiva dentro. Ela estava de camiseta branca, aquela de marca que custa caro, penteado perfeito, porque ela nunca tira um dia de não pentear o cabelo, e os olhos faiscando de uma fúria que parecia que ia explodir mesmo ali, entre a geladeira e a pia. O que você fez no meu armário de potes? Foi a primeira coisa que ela perguntou. Meu armário de potes. Ela disse isso como se aquele armário tivesse nascido dos sobrados de um palácio europeu e não fosse só um armário de madeira no qual eu estava guardando potes há 40 anos, desde antes dela conhecer meu filho Rafael. Reorganizei, minha filha. Os potes maiores que a gente usa todo dia estão na frente. Os pequenos que a gente quase não usa estão atrás. Fica mais prático. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você mexeu nas minhas coisas. Você não pode mexer nas minhas coisas, Neuza. Essa casa é minha, minha. Eu continuei comendo meu pão de queijo. Continuei tomando meu café. E dentro de mim, porque tem um lugar muito fundo dentro de qualquer pessoa, onde a gente guarda as coisas que a gente sente de verdade, eu estava pensando. Minha filha, essa casa não é sua, essa casa é minha. Eu comprei essa casa, eu assinei o nome dele no cartório com a minha própria mão. Mas eu não disse nada disso. Ela andou de um lado para o outro da cozinha, uma volta completa. Depois voltou. E quando ela voltou, eu vi o momento no qual ela deixou de pensar e começou a agir.
É um momento que a gente consegue ver na outra pessoa, sabe? Quando o controle escapa, quando a pessoa se torna só emoção, só impulso. Você é só um peso, ela disse. Um peso que fica aqui na minha casa, comendo minha comida, respirando meu ar, arrumando minhas coisas. Você é só um peso, Neuza. Arruma suas coisas e vá embora. Essa casa é nossa. E depois ela cuspiu, na minha mesa, perto do meu café, perto do meu pão de queijo que eu tinha feito com as minhas mãos. Eu coloquei a xícara de porcelana sobre a toalha de mesa, lentamente, com cuidado, e eu olhei para ela, e eu sorri. Ela não entendeu o sorriso. Você podia ver pela cara dela que ela não tinha ideia do que significava aquele sorriso. Ela esperava raiva, esperava choro, esperava gritos. Ela esperava qualquer coisa, menos aquele sorriso que sai quando você finalmente vê a situação inteira com clareza. Quando você entende exatamente o que precisa fazer. Aquela terça era uma terça de muita luz. Era uma terça na qual o bairro inteiro estava acordando cedo. Mas ali na cozinha era como se tivesse caído uma cortina sobre tudo. Tinha só eu, aquela mulher, e a verdade que ela não queria saber. Eu levantei, muito devagar. Limpei a boca com o guardanapo. Peguei no meu prato e na minha xícara. Lavei debaixo da água, com sabão de verdade, aquele que faz espuma. E eu não falei uma palavra sequer. Quando eu terminei, ela ainda estava ali, esperando uma reação. Esperando qualquer coisa. Vou-me arrumar, foi tudo que eu disse. Ela ficou ali. Depois saiu. Depois ouvi ela pegando o carro. Ela bate a porta do carro com uma força que não precisa, sabe? Como se o carro tivesse feito algo para ela. Ouvi o barulho do motor ligando e dela saindo de marcha ré para a rua. E aí ficou só eu na cozinha. Só eu, os potes que eu tinha reorganizado, o silêncio que ela tinha deixado para trás e a memória de todas as outras coisas que eu tinha deixado passar. Porque tem uma coisa que a gente precisa saber sobre mim. Eu não sou uma mulher que aceitou desaforo porque era fraca. Eu aceitei porque Vanderlei, que Deus o proteja lá onde ele está, me ensinou a escolher as minhas batalhas, a não gastar energia em coisas que não valem a pena, a esperar o momento certo, porque o momento certo sempre chega, e quando chega, a gente precisa estar pronta. Meu nome é Neuza de Fátima Campos. Tenho 67 anos. Trabalhei como secretária numa empresa de médio porte durante 30 anos. Fui casada com Vanderlei por mais de 40 anos. Nos encontramos num bar perto do metrô Sé. Ele me convidou a sentar enquanto eu esperava uma amiga que nunca apareceu. Era eletricista, honesto, homem que não devia nada a ninguém. Quando Rafael nasceu, ele estava no teto de uma obra instalando um painel elétrico. Desceu do andaime, deixou as ferramentas e chegou à maternidade antes de mim, de macacão, sujo de graxa, com um buquê de flores de plástico, que era tudo que tinha, mas que ele trouxe a si mesmo. A gente economizou junto, viveu com dignidade e fez planos bonitos para a velhice. Mas Vanderlei morreu aos 68 anos, de um infarto que ninguém viu vindo. Ele estava bem, ele estava saudável. Ele estava descendo as escadas da casa para tomar um café na cozinha.
quando simplesmente o coração dele resolveu parar. Assim, sem aviso, sem despedida. Ele tinha-me dado aquela xícara de porcelana no nosso primeiro aniversário de casados. Para que você tome café na mais bonita caneca, ele disse, porque você merece as coisas bonitas. E por 30 anos eu tomei café naquela xícara, toda manhã, pensando nele. E ali fiquei eu, viúva, sozinha naquela casa grande, com um monte de dinheiro que não tinha sentido nenhum sem ele. Foi aí que Rafael, meu filho, veio-me procurar. Ele tinha casado com a Priscila fazia uns 2 anos. Estavam morando alugado num apartamento pequeno no Tatuapé. Ele trabalhava como supervisor numa fábrica. Ela fazia uns biscates de designer de interiores na internet. Mas, na verdade, o que ela fazia mesmo era gastar dinheiro. E eles não conseguiam juntar nada, porque aluguel em São Paulo come tudo que a gente ganha. Rafael me disse uma coisa que eu nunca esqueço. Mãe, a gente quer uma vida melhor, mas a gente não consegue. A gente não tem dinheiro para a entrada de casa. A gente está preso nesse aluguel para sempre. E naquela época eu tinha aquele dinheiro que Vanderlei tinha deixado. Eu tinha aquela casa grande onde eu morava sozinha, com o quarto dele ainda do jeito que ele tinha deixado, com as coisas dele ainda no armário, com a falta dele em cada canto que eu olhava. Aí eu tive uma ideia. E essa ideia, que eu achava que era uma ideia boa, mudou tudo. Rafael, escuta aqui. Eu compro uma casa maior, pago à vista. Vocês vêm morar comigo. Vocês economizam. Quando tiverem dinheiro, vocês saem, compram um lugar de vocês e a gente fica como vizinhos. A casa fica sendo minha, mas vocês moram aqui comigo e tudo fica bem. Ele chorou quando eu disse isso. Meu filho, homem de 40 anos, chorou na minha sala porque a mãe dele estava oferecendo uma saída. Uma forma de não ficar preso naquele apartamento alugado, naquele ciclo que parecia infinito. A Priscila aceitou também, com um sorriso que não chegava nos olhos, mas aceitou. Naquela época, ela ainda tratava a gente com certa educação, sabe? Aquela educação que vem quando a pessoa quer alguma coisa. Eu comprei a casa num bairro tranquilo, para lá do Tatuapé, num lugar que era mais barato naquela época, mas que depois começou a valorizar. 3 quartos, uma sala grande, uma cozinha que pegava o sol da manhã, um quintal que Vanderlei teria adorado, mas que ele não estava mais ali para desfrutar. E aquela tarde no cartório, quando eu fui assinar a escritura, aquele papel amarelado que definiria tudo, eu estava sozinha. Rafael tinha ido para trabalhar. Priscila tinha marcado algo com amigas. Eu me lembro da notária. Uma mulher de uns 50 anos, óculos, cabelo grisalho preso num coque apertado. Ela me perguntou 3 vezes se eu tinha certeza, 3 vezes, que a casa deveria estar só no meu nome, que eu não queria colocar o nome do Rafael também, que eu tinha certeza de que era isso que eu queria. Tenho certeza, eu disse cada vez. Mas sabe, naquela época eu não sabia porquê. Vanderlei tinha morrido faz pouco. Eu estava numa neblina ainda. Eu assinei aquele papel e entreguei para ela e peguei minha cópia com as mãos tremendo um pouco. E eu coloquei na minha bolsa como quem guarda ouro.
Só depois, muito depois, é que eu entendi porquê aquele instinto tinha-me feito falar não quando ela perguntou. Porquê Vanderlei, mesmo morto, tinha-me protegido. Porque aquele pedaço de papel seria a coisa que me salvaria, que me daria o poder de dizer não quando chegasse a hora. E eu comecei a morar com eles. Rafael e Priscila no quarto maior. Eu no quarto que tinha janela para o quintal. E um terceiro quarto que virou basicamente um depósito das coisas da Priscila. Os primeiros meses foram bons. Eu cozinhava, eles comiam, a gente conversava no final do dia. Eu via meu filho feliz e isso era a coisa mais importante para mim, ver Rafael feliz. Mas as coisas mudam. As coisas sempre mudam. E a Priscila começou a mudar mais rápido do que uma nuvem num dia de vento. No começo foi uma coisa pequena. Ela começou a rearranjar móveis da sala sem me contar. Tirou o sofá que eu gosto de algumas gerações atrás e pôs um sofá cinza que é frio. Disse que era mais moderno. Modernidade. Sabe, minha filha, modernidade é a desculpa que as pessoas usam quando querem mudar as coisas só porque elas querem mudar. Não porque ficou pior, não porque não funciona, mas porque elas acham que merecia ser diferente. Depois ela foi para o quarto que tinha sido de Vanderlei. Aquele quarto onde ele tinha uma mesa pequena de madeira, onde ele lia seus jornais, onde ele guardava os óculos dele. Transformou aquilo num closet. Um closet para a roupa dela. Um closet com espelhos, com iluminação especial, com prateleiras de roupa pendurada. E eu deixei, porque Rafael não falou nada, e porque já tinha faz tempo que eu tinha aprendido que quanto mais a gente fala, menos as pessoas escutam. Depois ela começou a reclamar. Reclamações que começavam pequenas e iam crescendo, como uma planta que ninguém cuida. Neuza, o bairro é meio pobre. Neuza, a geladeira é antiga. Neuza, o quintal poderia ser aproveitado melhor se a gente fizesse um churrasquinho. E depois o churrasquinho começou a virar coisas maiores. Ela começou a chamar amigas dela, mulheres que eu não conhecia, mulheres que vinham com maridos com relógios caros e bolsas que custavam mais que o meu salário de um mês inteiro. E organizava churrascarias na nossa casa. Na minha casa. Na casa que ela não tinha pagado R$1 sequer. Era aqui que a coisa mais dura começava, porque ela me tirava da sala. Pedia para eu ficar no meu quarto. A senhora fica no quarto que vai ter gente chique. Ela usava esse tipo de palavra, chique. Como se o dinheiro dos outros fosse mais importante que a dignidade de estar na própria casa, conversando com as pessoas, sendo parte daquilo que estava acontecendo ali. Teve um jantar específico que eu nunca vou esquecer. Era um sábado à noite. Ela tinha convidado umas amigas para jantar. E a gente estava na cozinha na terça antes e ela falou assim: Neuza, a senhora não precisa ficar aqui não. A senhora vai descansar no seu quarto. Eu faço o jantar. Eu ouvi aquilo e senti um frio. Porque a gente sabe, né, que a gente cozinha naquela casa há anos. Que a gente sabe fazer as coisas do jeito que as pessoas gostam. Que a comida que a gente faz sai de um lugar de verdade. E naquele sábado, enquanto eu estava no meu quarto, eu ouvia a Priscila na cozinha. Ouvia ela usando panela. Ouvia ela mexendo em coisas. E depois, quando as amigas chegaram, eu ouvia elas elogiando a comida. Que feijoada gostosa! Mas de verdade, hein, que sabor! Priscila, você cozinha demais. E sabe o que era aquela feijoada? Era minha feijoada.
A receita que eu tinha ensinado para ela muito tempo atrás, com o tempero que eu deixo simples, mas profundo, com a carne que a gente escolhe com cuidado, aquela feijoada que sai da alma. Eu fiquei deitada naquela cama, aquela cama que era minha, naquela casa que era minha, e escutei aquela mulher tomar crédito por aquilo que eu tinha passado a vida toda ensinando a fazer. E eu não falei nada, continuei deitada, deixei passar. Teve um outro dia também, um dia que eu descarbonei tudo. A Priscila comprou um jogo novo de panelas caras, de marca, com umas cores bonitas que não fazem sentido, mas que parecem modernas. E ela olhou para as panelas velhas, aquelas panelas que eu tinha usado a vida toda, e ela falou: essas aqui a gente pode jogar fora, estão muito velhas. Uma delas era a panela de pressão que Vanderlei tinha-me dado no nosso 10 anos de casado. A gente tinha 10 anos de casado e a gente não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para comprar coisa chique. E ele foi na serralharia e mandou fazer uma panela de pressão de alumínio, daquele alumínio que fica prateado quando polido. E ele gravou lá dentro: para Neuza, com todo o meu amor, 1974. Eu descobri aquela panela no lixo mesmo, junto com casca de cebola e papéis velhos. Eu a tirei de lá e eu limpei e eu a guardei num lugar seguro. E naquela noite eu chorei sozinha no meu quarto, porque uma panela tinha recebido melhor tratamento do que eu. Meu filho não falava nada. Ele ia para o trabalho, voltava do trabalho, comia o que eu fazia. Via a mulher dele tirar a mãe dele da sala em dias de festa e não falava nada. Ele tinha-se tornado o tipo de homem que escolhe o caminho mais fácil em vez de escolher o certo. E isso doía demais em mim. Doía mais que qualquer coisa que a Priscila pudesse fazer. Ver meu filho não tendo a coragem de simplesmente dizer não. Mas teve um dia que eu tentei. Eu chamei ele de lado, longe da Priscila. A gente estava na cozinha mesmo, porque a cozinha é sempre onde a gente consegue falar de verdade. Eu falei: Rafael, meu filho, as coisas aqui não estão bem. Eu sei que a Priscila é a mulher que você escolheu, mas ela está tratando a gente, está tratando você também, filho, só que você não está vendo, de um jeito que não é certo. Ele escutou, ele olhou para mim e depois ele falou: Mãe, você sabe como a Priscila é, ela não quer mal, é jeito dela. E aí ele pegou no celular, começou a mexer naquele telefone, começou a olhar para as redes sociais, para os vídeos que não significam nada. Ele tinha acabado de ouvir a mãe dele dizer que estava sofrendo, e ele pegou no celular. Naquele momento eu entendi. Entendi com uma clareza que dói. Entendi que meu filho não vai me salvar. Que a gente não pode depender de que as outras pessoas vão fazer aquilo que é certo se elas não acham que vale a pena fazer. Que às vezes a gente está sozinho nessa. E que sozinho a gente precisa aprender a se salvar. Cida, a minha melhor amiga, ela morava pertinho de mim. A gente se conhece faz 20 anos. Ela é do tipo de mulher que não dá a volta em nada. Cida era assim. Ela não deixava nada passar. Ela entrava em casa, via a gente, via como eu era tratada e ela queria falar. Neuza, por que você deixa essa mulher agir assim? Ela perguntava.
Porque meu filho mora aqui também, eu dizia. Seu filho morava aqui. Agora ele só existe dentro dessa casa porque a mulher permite. Cida tinha razão. Mas ter razão não muda as coisas. Às vezes só deixa mais claro que a gente não pode mudar tudo que a gente quer mudar. Aquela terça de manhã, quando ela cuspiu no meu café, quando ela disse que eu era um peso, quando ela disse que a casa era dela, eu entendi que tinha chegado o momento. E o que eu sentia, caminhando até a pia para lavar minha xícara, devagar, com calma, sem pressa, não era fúria nem desespero. Era alívio. Era o alívio de quem finalmente parou de carregar uma coisa pesada demais. De quem finalmente colocou o peso no chão e disse: não, não mais. Até aqui. Wanderley tinha-me ensinado isso. Não com palavras. Ele não era homem de muitas palavras, mas com o exemplo, com a forma que ele vivia. Wanderley nunca deixava uma situação errada continuar por preguiça ou por medo. Quando algo não estava certo, ele consertava. Não fazia drama, não discutia. Consertava. Trocava o fio, substituía a tomada, resolvia o problema na raiz. Eu tinha passado anos querendo consertar as coisas com conversa, com paciência, com boa vontade. E as coisas não consertaram. Porque o problema não era a comunicação. O problema era que uma pessoa tratava a minha casa como se fosse dela, e eu deixava. E a única forma de consertar isso era parar de deixar. Então, enquanto eu lavava minha xícara, aquela xícara de porcelana que Wanderley me deu no primeiro aniversário de casados, aquela que eu uso todo dia faz 30 anos, eu estava tomando a decisão mais importante que eu tomei em muito tempo. Estava decidindo que a casa que ele trabalhou a vida toda para me deixar não ia embora por omissão minha. Que o nome que está na escritura é o meu nome e que o meu nome tinha peso. Wanderley tinha me ensinado isso. E naquela tarde de muitos anos atrás, no cartório, quando eu assinei aquele papel com o nome dele só no meu, aquilo tinha sido Wanderley falando ainda. Tinha sido Wanderley me protegendo ainda. Tinha sido Wanderley dizendo sem palavras: Neuza, esse pedaço de terra, essa casa, isso é sua. Isso é seu para quando você precisar lembrar que você é dona de algo. Aquela terça eu levantei da minha cadeira e eu limpei meu prato. E enquanto eu limpava aquele prato, enquanto eu sentia a água quente e o sabão que faz espuma, eu já sabia. Eu já sabia o que eu ia fazer. E naquela terça, quando eu terminei de lavar meu café, quando eu subi para o meu quarto, quando eu fui procurar embaixo do colchão o envelope que eu guardava lá, porque naquele casa que era minha, mas que não era minha, eu precisava guardar as coisas que realmente importavam debaixo de um colchão. Naquela hora eu ouvi a voz de Wanderley, tão clara quanto se ele estivesse ali do meu lado. Neuza, você sempre soube o que fazer. Agora faz. E aí eu tirei a escritura da casa, documento amarelado que eu tinha guardado desde o dia em que assinei aquilo no cartório, com meu nome, com minha assinatura, com data, com tudo o que a lei precisa. Neuza de Fátima Campos, proprietária, dona, a pessoa que tinha o poder de decidir o que fazer com aquilo. E naquele dia eu decidi.
Eu esperei até ela sair de casa. Esperava ela ir para aquela aula de spinning que ela fazia toda terça. Aquela aula onde ela passava uma hora inteira suada em cima de uma bicicleta imaginária, conversando com outras mulheres sobre viagens caras e bolsas de marca. Naquela terça específica, enquanto ela estava lá, eu sabia que ela ia postar um vídeo no Instagram também. Ia fazer um selfie, os cabelos suados, mas ainda perfeitos, aquele tipo de cabelo que parece que quanto mais você sua, mais fica bonito. E ia escrever na legenda: cuidando do corpo, #VidaFitness, #disciplina, #NoEquals. Eu via aquilo de casa. Enquanto ela estava postando a vida fitness dela, eu estava guardando a minha vida real. Eu estava separando minhas roupas da roupa de Rafael. Eu estava pegando as fotos de Vanderlei que estavam penduradas e colocando cuidadosamente numa caixa. A caixa vermelha que a gente usava para Natal. Tinha uma diferença, essa diferença dolorosa, entre a vida que ela mostrava e a vida que ela vivia. Entre a Priscila que aparecia naqueles vídeos, forte, feliz, dona do mundo, e a Priscila que gritava na minha cozinha que a casa era dela, quando ela sabia que não era. E enquanto eu guardava minhas coisas, eu pensava nisso. Pensava em como a gente mede a vida agora. Enquanto de mentirada a gente aguenta. Quando ela saiu de casa, eu liguei para seu Jorge. A gente se conhecia de muitos anos. Seu Jorge tinha sido amigo do Vanderlei. Eles se viam no boteco às vezes, tomavam uma cerveja juntos, falavam de futebol. Seu Jorge virou corretor de imóveis aqui do bairro. É bom no que faz, honesto, não daquele tipo que mente. Quando eu liguei, ele praticamente ouviu tudo na minha voz. Seu Jorge, é Neuza. Eu preciso vender a casa. Neuza, tudo bem com você? E o Rafael? Tudo bem com a minha saúde, que é a coisa importante. Rafael está onde sempre estava, mas a casa, ela precisa ser vendida. Você consegue? Ele não fez perguntas. Ou melhor, fez uma pergunta só. Mas era a pergunta dele como amigo de Vanderlei, não como corretor. Certeza, Neuza? Certeza. Aí pronto, ele disse. A gente cuida disso. 3 horas depois, ele estava aqui. Olhou a casa, tirou medidas, disse que o bairro tinha valorizado bastante. Disse que a casa estava bem cuidada. Bem, a casa estava bem cuidada porque eu que cuidei. A Priscila cuidava de Instagram, eu cuidava da casa. Quanto você quer? Ele perguntou. Eu pensei. Pensei em quanto custava uma vida tranquila. Quanto custava não ter mais ninguém cuspindo na sua comida? Quanto custava viver com dignidade depois dos 65 anos? Quanto você acha? Eu perguntei. Ele nomeou um preço em reais que era bastante. Era bem mais do que eu tinha imaginado. Ele viu minha expressão e riu. Neuza, esse bairro virou zona nobre. 2 anos atrás ninguém queria morar aqui. Agora as pessoas estão brigando para comprar. A gente consegue vender essa casa fácil. Eu também chamei minha advogada naquele dia. Telefone, breve, direto. Ela confirmou que a venda era inteiramente dentro dos meus direitos, que não tinha nada que impedisse, que eu tinha escritura e a escritura era tudo que a gente precisava. Você quer colocar a casa à venda agora, Neuza? Ela perguntou. Quero sim, amanhã, se for possível. Quando eu desliguei o telefone com ela, eu senti uma paz.
Não era a paz da vingança. Não era a paz de estar fazendo algo para machucar alguém. Era a paz de estar fazendo algo certo, algo que precisava ser feito, algo que eu deveria ter feito meses atrás, talvez. Mas a gente sabe que arrependimento é só um luxo quando a gente está vivo ainda. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar. Naquela noite, eu chamei Cida no final da tarde. Cida, vem aqui um pouco. Ela veio. Cida é assim. Quando você chama, ela vem. Eu contei para ela tudo, desde o café da manhã até o seu Jorge, até a advogada, até o sinal que ia ser colocado na frente da casa na manhã seguinte. Cida me olhou. Depois ela sorriu. Um sorriso grande, daquele tipo que sai de dentro quando a gente vê alguém finalmente fazendo a coisa certa. Neuza, ela disse, faz isso, ela merece. E você pode ficar na minha casa enquanto você acha seu cantinho. Você sabe que tem lugar para você sempre, sempre. A gente abraçou. E eu lembrei que nem toda relação precisa ser complicada. Nem toda mulher que entra na sua casa precisa virar uma guerra. Cida foi sempre Cida, simples, reta, verdadeira. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em muito tempo. Nenhuma insônia. Nenhum barulho de carro passando que acordava eu. Nenhuma sensação daquele peso que a gente carrega quando sabe que está morando num lugar onde não é bem-vindo. Eu dormi a noite inteira, tranquila, como se Vanderlei estivesse dormindo do meu lado também, protegendo aquilo que era meu. Na manhã seguinte, eu acordei cedo, antes do sol. Arrumei meu cabelo, vesti uma roupa que eu gosto. Fiz um café com leite, porque ainda era meu direito fazer café onde eu quisesse. E com a xícara de porcelana na mão, eu esperei. Seu Jorge tinha dito que o rapaz vinha cedo para colocar o sinal. Um sinal grande, vermelho e branco, que dizia: vende-se. Com o telefone dele, com o valor que a gente tinha decidido. A gente morava numa rua tranquila, casarões antigos do lado de casas mais novas, árvores que marcavam a idade do bairro. E naquela manhã, quando o rapaz chegou com o sinal, com o pau de madeira, com a ferramenta para prender tudo direito, foi como se a gente estivesse mudando história. Como se o passado estivesse terminando ali e o futuro estivesse começando agora. Eu vi de longe, pela janela da cozinha. O rapaz furou a alvenaria, prendeu o sinal. Testou para ver se estava firme. Pronto. Tudo levou uns 20 minutos. Depois ele saiu. O sinal ficou ali, vermelho e branco, dizendo para todo o bairro que aquela casa não era dela, que aquela casa era minha e que eu tinha resolvido que ela ia embora. Faltavam uns minutos para as 8 da manhã, quando eu vi Priscila chegando em casa. Ela vinha com as bolsas de compras, porque ela sempre estava comprando coisa. E ela vinha mastigando chiclete, de um jeito que parecia que estava com raiva até do chiclete. Ela estava andando na direção da garagem quando viu o sinal. Primeiro ela parou. Depois ela voltou.
Depois ela foi mais perto. Eu conseguia ver a cara dela daqui de dentro. Conseguia ver o momento quando a letra vermelha entrou na cabeça dela. Conseguia ver o momento quando a realidade começou a fazer sentido. Ela se virou, entrou em casa, deixou as bolsas de compras na sala, exatamente como ela sempre fazia, criando bagunça, e veio para a cozinha onde eu estava. A cara dela era branca. Eu nunca tinha visto uma pessoa ficar tão branca tão rápido. O que é isso? Ela disse. O que você fez? Eu continuei tomando meu café, lentamente, com a mesma calma que eu tinha tomado no dia anterior, quando ela tinha cuspido na minha mesa. Vendi a casa, eu disse. Coloquei à venda hoje de manhã. Você não pode vender a casa. Isso é nossa. Não, minha filha, isso não é sua. A escritura da casa está no meu nome. Sempre esteve, desde o dia em que eu comprei. Você mora aqui porque eu permiti. E agora eu não permito mais. A Priscila abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E depois ela começou a falar. Começou a gritar. Começou a dizer coisas que eu não vou repetir aqui, porque elas eram ditas com uma falta de caráter que não merecia o som da minha voz reproduzindo. Ela ligou para Rafael. A gente ouvia a voz dela ao telefone, alterada, desesperada. Vem para casa agora. Sua mãe vendeu a casa. Como é que você deixa isso? Como é que você permite? E Rafael respondeu que ele sabia, que ele tinha visto os papéis uma vez, anos atrás, que ele sempre soube que a casa era minha, que ele nunca disse nada porque não tinha nada para dizer, porque tinha aceitado aquilo como sendo o jeito que as coisas eram. Com aquela frase, com aquele silêncio que veio depois, Rafael estava finalmente sendo honesto. O silêncio que veio depois dessa conversa foi pesado. Foi o tipo de silêncio que mostra tudo o que há de errado quando uma pessoa perde poder que nunca foi dela. Priscila começou a chorar. Não era aquele choro bonito de novela. Era um choro feio, desorganizado, daquele tipo que sai quando você finalmente entende que perdeu. Que perdeu porque apostou na pessoa errada. Que perdeu porque achou que eu era fraca e eu não era. Rafael saiu do trabalho cedo, veio para casa. Conversou comigo, sozinho, longe de Priscila. Ele estava envergonhado, triste, arrependido. Ele ficou parado na porta do meu quarto por um segundo, olhando para mim. Eu estava sentada na beira da cama, com a escritura ainda na mão. Ele entrou, fechou a porta. Sentou na cadeira velha que Vanderlei usava para tirar o sapato todo o dia ao chegar em casa. Mãe, ele disse. A voz já dizia tudo. Era a voz de alguém que sabe que fez algo errado e não sabe mais como desfazer. Eu esperei. Você estava sofrendo, ele disse. E eu sabia que a Priscila te tratava de um jeito que não estava certo, e eu não fiz nada. Por que não? Perguntei. Ele demorou para responder. Porque eu tinha medo. Medo de ter que escolher. Então eu fingi que não era tão sério, mas era. Desculpa, mãe, por tudo. Por não ter falado, por ter deixado isso acontecer. Eu fiquei olhando para ele, para esse homem que Vanderlei criou.
que herdou as mãos do pai e o jeito quieto do pai, e que também herdou, de algum lugar que eu ainda não entendia de onde, esse medo de conflito. Vanderlei nunca teria ficado quieto, eu disse. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Seu pai não era de muita conversa, mas quando tinha que falar, falava. E quando tinha que defender, defendia. Você vai ter que aprender essa parte ainda. Ele não disse nada, mas eu vi que entrou. O processo de venda foi rápido. Seu Jorge tinha razão. O bairro tinha valorizado. Ofertas começaram a chegar já nos primeiros dias. A gente vendeu por um preço bem acima do que eu tinha imaginado. Fiquei na casa de Cida por um mês, enquanto procurava onde morar. A gente conversava, tomava café, assistia novela. Era simples, era tranquilo. Era o tipo de companhia que a gente merecia sempre ter tido. Achar um lugar próprio não foi difícil. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento pequeno, humilde, num bairro tranquilo. Tem um quintalzinho onde eu plantei tomate, plantei couve, plantei tempero. Tem janela para a rua, onde eu vejo as crianças indo para a escola de manhã. E um dia eu doei uma parte do dinheiro que sobrou. Doei em nome de Vanderlei para um projeto de leitura num abrigo de crianças perto do antigo bairro, porque Vanderlei sempre acreditou que educação era tudo. Porque a gente aprende no final da vida que o dinheiro não apaga nada, mas a gente consegue colocá-lo para servir algo melhor do que ficou parado. Agora, neste apartamento que é só meu, eu acordo cedo, antes do sol, como sempre. Faço um café com leite na minha xícara, aquela xícara de porcelana que Vanderlei me deu, e eu faço um pão de queijo. Sento na minha varanda, pequena, mas é minha. Vejo o quintalzinho embaixo, com os tomates que já começaram a crescer. O cheiro de chuva de São Paulo entrando pela janela. Eu penso em Vanderlei, naquele homem que era eletricista, que era cuidadoso, que me protegeu mesmo depois de morrer. Naquele pedaço de papel com o meu nome escrito, que salvou minha vida. Penso em Cida, que foi verdadeira, que entrou na minha vida e nunca saiu. Eu sou a mulher que trabalhou 30 anos sem reclamar, que criou um filho sozinha depois que o marido partiu, que abriu a porta da sua casa porque acreditava que família é sagrada, que deixou passar desaforo atrás de desaforo porque achava que o amor justificava tudo. Mas eu também sou a mulher que acordou, que entendeu que dignidade não é negociável, que aprendeu que às vezes a coisa mais amorosa que a gente consegue fazer é dizer não, é colocar um limite, é tirar poder de quem está abusando daquilo que você ofereceu de graça. Daquela terça de manhã, quando Priscila cuspiu no meu café e eu sorri, aquele sorriso significa tudo. Significa que eu tinha resolvido que ia fazer as coisas diferente. Que eu tinha resolvido que meu desconforto e minha quietude não podiam mais ser mais importantes que minha paz. Tem uma frase que Cida costuma dizer: o silêncio é uma forma de falar também, mas a gente precisa escolher quando fala calado e quando fala em voz alta. Naquela terça, quando o sinal foi colocado na frente da casa, quando Priscila viu vermelho e branco dizendo que a casa ia embora,
Naquela hora eu estava falando muito alto. Estava falando com a linguagem das ações. Estou colhendo aquilo que plantei. Plantei dignidade, colho paz. Plantei coragem e colho liberdade. É estranho, sabe, quando a gente finalmente consegue ser dona daquilo que é seu. Quando a gente consegue viver num lugar onde ninguém faz a gente sentir que é um peso. Quando a gente consegue fazer um café da manhã tranquilo, sem medo de ofender, sem medo de estar no caminho. Neuza continua sendo Neuza, 67 anos, viúva, aposentada. Mas agora Neuza é também uma mulher que sabe o preço de estar quieta demais. Que sabe que às vezes você precisa usar aquilo que você tem, poder, dinheiro, propriedade, para recuperar aquilo que é ainda mais valioso. Aquilo que é valioso é você, é sua paz, é sua dignidade, é saber que você acordou um dia e escolheu ser dona de si mesma de novo. Escolheu não ser um peso. Escolheu ser uma mulher inteira.